Olá, sejam bem-vindos ao nosso tutorial de introdução ao uso do Quimera. Nós vamos utilizar o Quimera na nossa aula prática sobre visualização de proteínas em 3D. Nós possuímos já vídeo aqui no nosso canal, no nosso material de apoio sobre como instalar o Quimera em ambientes Linux e ambientes Windows. Nós temos também como importar uma máquina virtual, como instalar a VirtualBox da Oracle. Tudo isso nós vamos utilizar nas nossas aulas práticas. Bom, se é a primeira vez que você está abrindo o CSF Quimera, ele irá aparecer normalmente nessa tela preta. Então aqui no canto superior esquerdo em File, nós conseguimos clicar em Open para abrir algum arquivo PDB ou clicar em Fetch by ID. No caso, nós podemos procurar direto do banco de dados do PDB, que é um banco de dados de depósito de estrutura de proteínas, e o Quimera irá fazer o download e mostrar a estrutura aqui para nós. As outras opções aqui estão relacionadas a salvar uma seção do Quimera, ou seja, você está trabalhando no Quimera, você consegue salvar todo o seu ambiente de trabalho e depois recuperá-lo para continuar trabalhando. E aqui embaixo, caso você queira salvar uma imagem, se você fez alguma alteração na estrutura para salvar o PDB, salvar em formato MOL2, ou você pode então exportar essa cena, fazer a publicação, fechar essa sessão e sair do programa. Bom, para nós iniciarmos aqui na nossa introdução, eu vou buscar uma estrutura direta no banco de dados PDB. Eu vou clicar em Fetch by ID e vou digitar aqui 4S0N. E vou clicar aqui embaixo em Fetch. É possível ver aqui embaixo que ele buscou o download e logo em seguida ele abriu aqui para nós. Vou maximizar a tela. Bom, então aqui nós conseguimos ver a estrutura que foi baixada diretamente do PDB. Isso daqui é um domínio HIRAN, que é um domínio de uma proteína muito grande, chamada HLTF, que ela se tem uma das propriedades desse domínio é se ligar a uma fita simples de DNA. Então aqui agora nós vamos trabalhar com essa estrutura. Logo aqui no canto superior esquerdo também nós vamos em selecionar. Nessa parte de select você pode selecionar por cadeia. Cada cadeia de proteína ela recebe um identificador. Nós podemos selecionar também a partir da química, a partir de um elemento, a partir de um grupo funcional. Nós conseguimos selecionar também a partir do nome do resíduo de aminoácido. Conseguimos selecionar também a partir do backbone da proteína, ou seja, os átomos principais. Nós conseguimos selecionar os ligantes, os ácidos nucleicos. Então, como eu já disse, é um domínio proteico que se liga à fita de DNA. Então, no momento que eu selecionar ácido nucleico, ele irá selecionar tudo aquilo que é DNA nessa estrutura. Do mesmo modo que eu consigo ir nas minhas cadeias e selecionar, por exemplo, a cadeia A, ele irá mostrar aqui selecionado a cadeia A da proteína. Nós podemos então obter a sequência, nós podemos limpar a seleção, nós podemos inverter essa seleção para todos os modelos e com isso isolar aquilo que a gente selecionou. Ou então nós podemos também clicar aqui para selecionar tudo. Bom, então aqui agora eu vou limpar a minha seleção. Aqui na parte de ações nós podemos trabalhar com as nossas estruturas. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar a minha cadeia A dessa proteína. Então aqui eu posso fazer com que os átomos que estão nessa cadeia elas apareçam. Posso fazer com que esses átomos então eles sejam mostrados na forma de stick, que são justamente essas barrinhas. Posso também fazer esses átomos então eles aparecerem na forma de wire. Então aqui nós podemos ver que eles ficaram bastante finos no momento que a gente se aproxima. Eu posso também, dentro desse menu, configurar o tamanho desses wires. E também nós podemos deletar estes átomos dessa cadeia e com isso sumir com toda essa estrutura. Bom, uma outra funcionalidade bastante interessante é que nós podemos observar aqui as estruturas secundárias da proteína, como por exemplo alfa-hélices e aqui folhas betas. Então, caso eu não queira que isso seja mostrado, eu posso selecionar a minha cadeia, como aqui não tem mais a cadeia A porque ela foi deletada, eu venho aqui na cadeia B e consigo vir aqui em Ribbon e colocar em Hide. Então o que ele faz é que ele sumiu com essas estruturas secundárias. Então se eu coloco em Ribbon Show, ele irá voltar com as estruturas secundárias. O mais interessante é que esse Ribbon ele é aplicado para a cadeia principal desses átomos. Então para ficar mais clean, nós conseguimos observar melhor a estrutura, nós conseguimos ver aqui em Show essas estruturas para deixar mais fácil a visualização. Uma outra coisa legal do Quimera é que nós podemos aqui, por exemplo, selecionar na cadeia C, ainda nesse menu de Actions aqui, nós conseguimos ir em Surface e colocar em Show. Ele irá mostrar as superfícies molecular
daquela cadeia, daqueles átomos que foram selecionados. Então aqui agora eu vou sumir com isso, ele irá desaparecer com esta superfície molecular. Bom, então agora indo aqui para presets, ele possui diversos tipos de configurações, padrões do Chimera aqui que nós podemos utilizar, como por exemplo clicar nesse preset número 1, em que ele irá alterar então o plano de fundo aqui, que agora o plano de fundo está branco, e ele adicionou uma silhueta preta em volta em volta da nossa estrutura, para poder facilitar a visualização. Então o Chimera ele te permite configurar toda essa parte de visualização para caso seja necessário criar alguma figura. Então aqui nós podemos utilizar um outro tipo de padrão, e aí vai caber de quem está utilizando o que acha melhor para poder ser utilizado. Logo aqui em Tools, aqui nós conseguimos encontrar todas as opções relativas à configuração do programa em si, além de poder executar algumas ferramentas que o Chimera nos oferece, como por exemplo aqui nós conseguimos adicionar hidrogênios a uma estrutura cristalográfica. Nós podemos então aqui adicionar hidrogênios à estrutura cristalográfica, nós podemos adicionar carga, preparar para fazer um futuro docking. Então o Chimera ele te permite bastante maleabilidade na hora de você trabalhar com algum arquivo de estrutura tridimensional de uma proteína. Aqui em favoritos você consegue deixar alguns comandos que você usa com mais frequência, como por exemplo, acessar a linha de comando, acessar a sequência do seu modelo. Logo aqui em Help, você vai conseguir ter acesso à documentação, ao guia do usuário, alguns índices de comandos, alguns tutoriais disponíveis e tudo relacionado ao programa. Bom, então esse foi apenas um tutorialzinho rápido para poder mostrar a interface do Chimera e algumas funções que a gente vai utilizar nas nossas aulas práticas. E após finalizar a sessão do Chimera, o programa irá salvar algumas modificações que foram feitas no seu ambiente de trabalho. Quando nós reabrimos o modelo que importamos no início do vídeo, podemos perceber que ele mantém alguns efeitos, como o de profundidade e o de silhueta em volta das suas estruturas secundárias. Porém, ele não mantém as modificações de cores que foram feitas, e quando clicamos aqui novamente no preset publicação 3, percebemos que somente o fundo volta a ficar branco e a iluminação não teve tantas modificações. Bom, então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o nosso e-mail ou com as nossas redes sociais e podem também explorar um pouco o programa antes da nossa aula para poder ter um pouco mais facilidade de onde encontrar todos os comandos. Nós estamos disponibilizando também um PDF que irá conter tudo aquilo que foi mostrado nesse vídeo.